Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma semana de aula, certo? E aí, o que nós temos que discutir hoje? A gente tem semana 2 e semana 3 pra gente falar, certo? Eu já vou fazer o vídeo dessas 2 semanas, porque a semana 2 corresponde ao conteúdo da semana passada, vamos dizer assim, né? E a semana 3 é essa semana, a primeira semana de junho. Então eu já vou pagar, né, a minha dívida da semana 2 e já vou falar sobre a semana 3, que é essa que tá acabando, ok? Com essa explicação, vocês vão conseguir fazer as atividades do PET, vão conseguir dar continuidade. E aí na semana que vem a gente faz o vídeo sobre a semana 4, que vai ser a última semana do PET volume 1. Se tudo for continuar do jeito que tá, a gente vai ter o volume 2, certo? Hoje eu tô filmando de um lugar diferente, aqui da frente de casa. A gente não pode sair para muitos lugares, né? Mas também tem que mudar o cenário, que faz bem para a saúde, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Semana 2, em Sociologia, o que a gente tem para trabalhar? Se vocês olharam lá, se vocês leram os textos, vocês vão perceber que o tema central lá é instituições sociais. O que é isso? Dando continuidade à semana 1, que foi a semana onde a gente viu como que a sociologia surgiu, qual que é a importância dela para as pessoas, para a sociedade em si, né? A gente percebeu que sociologia serve para a gente entender o que acontece à nossa volta, como que a sociedade chegou a ser como ela é hoje, né? A sociologia é uma ciência que tenta entender tudo ao nosso redor de um modo mais científico, com dados e informações, levando em consideração as mudanças que a gente teve na história, as relações que a gente estabelece, os valores que a gente leva em consideração, né? Então, é isso. E aí, na semana 2, o que a gente vai estudar? O que vai ser importante pra gente ver? Na semana 2, a gente vai ver sobre instituições sociais. Ou seja, a grande questão da semana 2 é, tudo bem, a gente entendeu que a sociologia estuda a sociedade. A gente entendeu que a sociedade é formada por pessoas que têm características diferentes, que têm desejos, vontades. E aí, para se conviver bem, a gente criou leis, normas e criamos um meio de convívio em grupo que se chama sociedade. Beleza. Qual que é a próxima etapa? É a gente entender como que a sociedade ela se mantém do jeito que tem que ser, ok? Como que a gente utiliza que meios que a gente utiliza para manter as regras, as normas, a estrutura que a sociedade tem. E aí por isso que na semana 2 a gente vai falar sobre instituições sociais. Instituições sociais são o quê? Quando a gente fala instituição, a gente pensa instituição, asilo, hospital. A gente pensa em prédios, né? Entendeu? Coisa material, né? Lugares. Mas as instituições, elas não são apenas... No campo da sociologia, as instituições não são apenas prédios onde acontecem serviços de um certo tipo para atender certas demandas, certo? Na sociologia a gente vai entender como instituições um grupo de ideias, um grupo de opiniões, vários pontos de vista que foram discutidos para chegar numa conclusão de certo ou errado, certo? Ok? E que essas opiniões servem para dar rumo. O nosso fundo hoje vai ser de carro, o som. As instituições elas servem para manter a estrutura social como a gente deseja, como o conjunto
chegou num consenso e pensou assim que tem que funcionar para dar certo, né? Se foi um consenso mesmo, aí já é uma outra história, né? Bom, então instituição não é só um prédio, um lugar onde as pessoas prestam certo tipo de serviço, né? Para ajudar, para auxiliar pessoas e grupos. Instituições também são união de ideias, são conceitos também, certo? E sociais porque prezam pelo bem-estar da sociedade para manter ela funcionando do jeito que tem que ser. Quais são as principais características das instituições sociais? As instituições sociais, elas juntas falam a mesma língua, no sentido de o que é certo, o que é moralmente correto ou não, todas elas pregam de um jeito, ensinam, passam para as pessoas de um jeito, certo? E todas elas devem conversar seguindo os mesmos parâmetros. Não pode uma instituição falar uma coisa e outra falar outra de outra maneira, né? As instituições, elas dão um norte para as pessoas. Então as instituições, elas têm a função de ensinar para as pessoas desde pequena até o último momento de vida o que é o certo, o que é o errado, lembrar para elas isso, né? As instituições sociais têm função de manter a nossa vida organizada, tem a importância de nos manter saudáveis no sentido de atendendo às nossas necessidades, não só com relação à comida, comunicação, mas também trazendo aquele amparo psicológico, sabe? Mantendo as pessoas calmas, tranquilas na sua vida cotidiana, sem problemas, tentando trazer uma sensação de que a vida está acontecendo do jeito que tem que ser. E caso alguma coisa dê errado ou você sinta que precisa de um auxílio, as instituições estão lá para te dar o suporte, certo? Elas são historicamente construídas, modeladas, elas costumam seguir o avanço das sociedades. Então tem instituições que vão surgir ao longo do tempo, outras que podem ir desaparecendo ou mudando um pouco o modo de pensar e agir, certo? Mas elas seguem essa tendência. E elas também têm uma função de manter a sociedade organizada, sem deixar que ela se perca ou saia dos trilhos, vamos dizer assim, né? Beleza. Eu falei como é que é, qual que é a função, mas afinal de contas, o que seriam essas tais instituições sociais na prática? Na prática, pessoal, a gente pode dizer que as instituições sociais são família, religião, escola, né, no caso a educação. Nós temos a política, nós temos a economia. Tá, Diego, mas são ideias, né? Tipo, educação. Não é uma coisa física. E aí vocês têm que lembrar daquilo que eu falei. As instituições não são exatamente uma coisa concreta, mas são um conjunto de ideias, um conjunto de saberes, de respostas, de normas que a gente construiu ao longo do tempo e colocou na sociedade como um norte para cada um de nós e para todos nós, né? Então a família é uma coisa, são pessoas, né? Então são concretas. Mas como que a gente fala que ela é uma instituição social? É porque família tem um modo de funcionar, tem uma função que cada um exerce, tem um ensinamento moral que a família tem que exercer na vida das crianças. O pai, o que o pai é, o que o pai faz, isso a gente aprende. Então, as instituições sociais, como por exemplo a família, elas estão aí para passar os valores que às vezes está lá na religião, mas passam de um outro modo, passam com uma mesma intenção, mas com palavras diferentes, com um modo de funcionar diferente, certo? Religião é uma instituição social, por mais que a sua, do outro seja diferente, mas qual que é a intenção da religião? Além de responder sobre as nossas dúvidas de vida, existência, né? A religião tem uma função de manter o ser humano vivo, alerta, ativo
naquilo que ele tem como proposta de vida, né? Provavelmente, se a gente não tivesse as religiões, ou mesmo o ateísmo, que não é uma religião, mas que é uma forma de se pensar contra o fluxo religioso, né? De um modo diferente das religiões. Mas se a gente não tivesse essas coisas, né, que podem ser mentais ou que podem ser sentidas, vividas nos templos e vários locais, talvez o homem perderia seu rumo, sua vontade de viver, porque as coisas não teriam muito sentido além, né, do que esse que a gente vive. Então a religião também tem sua função. Além de manter as regras, as normas, ditar como que a gente tem que ser, agir, vestir, dar respostas para isso, mas de um outro modo que não seja só lei, né? Seja por um viés da moral. Tirando isso, a religião tem essa função de passar esses valores, essas expectativas da sociedade, da política. Elas esperam que as pessoas sejam dóceis, controladas, entendam que as diferenças sociais, às vezes, elas não são bem assim, às vezes elas acontecem, mas não é minha culpa, é por causa de, né, uma explicação. E então, a religião passa a ser uma instituição social também, assim como a família, que tem quase a mesma função: doutrinar as pessoas, mostrar o caminho certo, suprir as necessidades, os medos, dar conta, né, das coisas que a gente tem dentro de si e manter a organização do mundo como ele tem que ser, certo? Então as instituições sociais, elas são esses mecanismos, esses espaços, são esses ajuntamentos de ideias, né, do que é certo, é errado, o que tem que ser feito por cada um de nós, o que cada um de nós pode fazer pelo outro, certo? Levando em consideração o que a sociedade em si prega, né? Quais que são os valores políticos primordiais que estão aí no nosso país hoje? Beleza, são esses. Então como que a educação tem que funcionar para pensar igual? A gente tem que caminhar junto. E a saúde? E religião? Tem algumas que falam umas coisas que não servem pra gente. Então vamos dar um chega pra lá pra elas. E vamos trazer aquelas que tem uma linguagem que nos favorece. E não só isso, né? As instituições não estão só para ficar do lado dos grupos maiores, estar do lado só dos grupos dominantes, mas elas também existem para pessoas que não aceitam as coisas como são, para mostrar que a sociedade tem um outro lado, tem outros modos de se pensar, né? Mas quando a gente pensa que o mundo é dominado por uma parte e o restante é dominada por esse grupo, a gente tem que entender que vai ter religiões que vão bater de frente com valores que por exemplo, para nossa nação, Brasil, para nossa região, é bem estranho. Então a gente vai ver religiões de outros países que falam e permitem coisas que são tão estranhas pra gente, esquisitas, que às vezes cobram coisas que pra gente é tão bobo. Mas por quê? Porque elas prezam pelo funcionamento da sua região ali. Então, por mais que as instituições elas tenham um funcionamento e uma importância no mundo inteiro, né, e elas existam globalmente com essa função de atender as necessidades sociais para manter a sociedade humana junta, organizada, com metas, porque o mundo inteiro hoje a gente pode dizer que 99,9% das pessoas que existem vivem em sociedade e se mantêm em sociedade, tem esse propósito comum, porém cada região se desenvolveu de um jeito diferente, com influências diferentes, considerando o que é certo e errado às vezes de modo diferente, certo? Então por isso que às vezes a religião, que tem a sua importância em todo lugar do mundo, vai às vezes pensar de um jeito diferente no Brasil
vai pensar de um jeito diferente na Turquia, vai agir de um jeito diferente no Japão, porque respondem às necessidades de cada região, respondem às classes que são dominantes em cada um desses territórios, né? Atende a necessidade real do que cada população precisa. Nós temos população carentes em comida em certas regiões do globo. E aí, quando eu falo carente de comida, a gente sabe que em todo o planeta existem pessoas passando fome em vários países. Mas no sentido assim, existem países, continentes, territórios que têm mais necessidade, né, de questões alimentares. Existem regiões com problemas maiores em relação a uma moral que não foi bem constituída. E aí a gente vê pessoas agindo de modos diferentes e muitos conflitos e dificuldade de se ter o que a gente chama de paz, né? Então as instituições sociais, elas têm essa função. Enquanto existir sociedade, enquanto seres humanos terem esse intuito de viver em conjunto, sem se destruir, sem querer destruir também o seu meio, as instituições estarão aí para manter os valores, para passar tais valores para os próximos que virão, para manter os valores naqueles que já estão produzindo, né, vivendo. Então, por exemplo, a educação e a religião têm essa obrigação, esse trabalho de formar as crianças, prepará-las para a vida adulta, para quando elas vão se inserir na sociedade com novos papéis. A educação e a religião para os jovens vai ter a mesma função, vai ter o mesmo trabalho, só que se adequando à linguagem do jovem, vendo que ele está mais próximo de ser um adulto e mudar a sociedade ativamente mais do que a criança. Então vai se adaptar. A religião e a educação vai trabalhar com o adulto também, mostrando para o adulto que ele pode mudar naquilo que ele não fez lá atrás. A religião relembrando que ele não pode se esquecer do que ele aprendeu lá atrás, de que ele tem que estar sempre atento, né? E aí a segurança, né? Que no caso a gente vê representada pela polícia, pela cadeia, né? Que são os espaços onde ela mostra o seu poder, sua força, vamos dizer assim. A segurança pública, ela mostra que, nós somos uma instituição que cuida daqueles que não seguiram, que erraram, que quiseram ser diferente demais. E aí eles também têm essa função de servir como exemplo, né? Mostrar o exemplo para os demais cidadãos. Então as instituições, cada uma delas tem uma função, cada uma delas tem uma proposta de atuação, mas todas com o intuito de manter a sociedade unida no seu objetivo, unida nos seus valores. Certas instituições do mesmo grupo vão falar línguas diferentes, por quê? Levando em consideração que as pessoas formam mini grupos, né? Formam estratégias diferentes de se pensar a sociedade. Então nós vamos também ter uma educação, uma religião, uma ética pensada de um modo diferente. E é daí que vão surgir os conflitos, as revoluções, porque certos grupos não vão aceitar que as coisas sejam como alguns querem que sejam, certo? Mas em si, a religião tem sempre a mesma função, a escola sempre tem essa mesma função de manter a sociedade organizada do jeito que ela tem que ser segundo o povo, a sociedade em si, certo? Se vai mudar ou não, isso depende das relações, das ideias que estavam aí embaixo, passar para cima e dominar, né? Sempre pensando nessa questão de dominação, beleza? Isso aí é a semana 2. Na semana 3, a gente vê lá no texto que eles vão falar sobre família. Família constitui uma dessas instituições, né? A gente pode dizer que na vida do ser humano ela é a primeira. Ela é a primeira instituição, né? A gente nasce no meio de uma família.
seja ela dos nossos progenitores, ou seja ela a que nos adotou de algum modo, né? Mas a gente tem uma origem, e isso todos têm. A família é a primeira instituição primordial na vida dos seres humanos, e na grande maioria depois vem a escola, para reforçar algumas coisas, ensinar novas ideias e tudo mais. Passar os valores que a sociedade tem no campo político, de leis, né? E a família é mais do campo da moral, falar sobre o que é certo e errado também, mas muito no valor, né? Sentimento, na emoção. Então a família é uma dessas estruturas que tem grande importância na nossa formação. Ela é a base, como a gente sempre vê quando a gente vai pensar na religião, quando a gente vai estudar sobre leis sociais, antigamente se chamava estudos sociais, né? Valores humanos. A gente vai ver sobre a família, a importância dela. A gente vai entender a importância de se manter certos valores familiares, porque se a base não for mantida, não for bem cuidada, do que vai adiantar o resto, né? A gente vai entender que muitos problemas sociais surgem dos conflitos familiares. Então a gente vai ter casos de pessoas que vão se envolver na criminalidade, vão demonstrar, vão apresentar certos comportamentos talvez devido a esse problema ou uma combinação de outros problemas mais relacionados à estrutura familiar. Então a gente vê que a família é importante. A gente compreende que estar inserido numa família é fundamental. Pensar na saúde dessa família também é muito importante. E entender que, assim como as várias coisas que tem na sociedade, o modo como a família funciona, a colaboração que há entre elas, as relações, o tempo que a gente se dedica a ela foi mudando, e isso fez com que então a gente chegasse na compreensão de que as famílias nem sempre foram do jeito que é, né? E até mesmo se a gente for analisar hoje grupos familiares em vários pedaços do mundo aí, a gente vai ver que é diferente, por costumes e histórias, né? Processo histórico diferente. Então a gente vai ver lá no texto que eles falam, por exemplo, eles citam a questão do processo de industrialização. Antes, quando o homem vivia, no contexto geral, né, mundial, quando o homem vivia da agricultura apenas, de plantar para produzir para si, a família era de um jeito. Então nesse período, né, nesse modelo social e econômico, as famílias eram mais unidas, pai, mãe, filhos, todos trabalhavam em prol de um produto final, que é a própria alimentação, que é a geração de alimentos para poder ser trocado por outros, que eram gerados por outras famílias. A gente via essa coisa do pertencimento. Eu sou da família tal. E não só por questão de riqueza ou não, mas para demarcar aquela questão da história, do território que eles ocupam, do que eles produzem. A família tal, eles produzem o melhor tomate da região. A família tal tem a maior criação de ovelhas. Tinha muito isso, né? E quando se falava de família, falava-se de todos mesmo, porque todos participavam. As crianças não tinham força suficiente para fazer trabalhos pesados, mas eles ajudavam no que podia. E eram ensinados para quando crescerem, cuidarem, darem continuidade àquilo que seus pais começaram, né? Tinha muita questão da tradição, né, como valor principal. Beleza, isso aí é uma pincelada rápida sobre esse perfil de família. E aí com o tempo que foi passando, questão da industrialização, pai, mãe, filhos passaram a ter papéis diferentes, funções diferentes, passaram a ter convívio diferente entre eles. Muita coisa mudou. Agora, o homem não podia só viver do campo, porque o mundo estava mudando, estavam surgindo tantas coisas, e ele precisava consumir isso, para não ficar perdido no tempo, né? De tanto que a gente vê hoje, ainda, pessoas falando que quem vive no campo vive atrasado,
Ai, mas nossa, uma vidinha diferente de quem vive na cidade. Eu não ia dar conta. Quando a gente vê isso, é basicamente a mesma coisa que a gente pensar nesses momentos da história, né, que eu falei, que são diferentes. Família, para quem vive no campo, tem um significado. E aí não é só viver no campo, mas quem carrega essas tradições, né, do campo e tudo mais. E quem vive na cidade, a gente vai ver que é bem diferente as relações. O que é importante, o que deve ser ensinado ou não, né? Então isso até hoje aparece. Bom, quando a gente vai ter industrialização, revolução industrial, modernização dos meios de trabalho, mecanização, né, as tecnologias, a gente passa a ver a necessidade do homem a trabalhar para produzir, porque só se ganha salário quem produz. E não é produzir o que você quer, aonde você quer, no horário que você quer, do seu jeito, não. Existem regras, existem leis de trabalho agora. Leis de trabalho no sentido de exigência, né? Não de direitos ainda. Depois é que vai surgir isso. Mas o ser humano precisa se encaixar. E aí a gente precisa dividir agora as coisas mais ainda. Porque por eu ter força bruta, por eu ser o marido, né? O homem da casa. E essa visão sempre do homem ser o cara que tem que estar na frente, né? O ser mais forte e tudo mais. Então eu vou para a linha de trabalho, eu vou para a indústria. A esposa vai ficar em casa, ajudando a cuidar das crianças, quando tem essa disponibilidade, né? Quando o meu trabalho ele gera aquilo que eu preciso. E as crianças elas precisam se preparar para esse futuro, que está sempre mudando. Então a gente vê que as relações de trabalho, a questão de trabalho mudou bastante as famílias. E aí a gente começa a ver outras configurações, aonde o pai é aquele que fornece o dinheiro, é aquele que vai atrás do que a família precisa. A gente não vê mais trabalho sendo feito por todos, unidos, pelo mesmo propósito, levando a tradição da família. Isso vai começando a não ser tão forte, né? E aí a gente começa a ver funções. Cada um na família tem uma função. E é uma função que às vezes não é uma ligada à outra, mas é uma tendo que cumprir o que o outro não consegue. É cada uma tendo que cumprir algo que também é uma exigência desse mundo que está mudando. Então ter que ensinar, ter que passar valores morais. Certas bases não vêm mais da gente, da nossa família, da nossa tradição, mas tem que ser conforme o Estado, o governo quer, né? E aí a gente começa a ver então que famílias passa a ser um elemento social, uma instituição social que vai se diversificando. E conforme o tempo vai passando, isso vai mudando mais ainda. Como eu falei nas instituições sociais, elas não são sempre da mesma maneira. Elas sempre existiram, sempre existirão. Geralmente, elas vão ter um mesmo nome, né? Família. Por exemplo, família. Família sempre foi família. Agora, como que essa família funciona? Qual que é a importância dela? Aí isso foi mudando, certo? Com essas mudanças, o que a gente vê é que a todo momento essa questão de família, como ela funciona, o que é uma família, isso vai sempre estar mudando. E aí hoje, nos tempos de hoje, a gente vê a questão de discussão, né, que é gênero, identidade e valores, né, desejo, felicidade, conceitos assim que são tão diversos e que dão a possibilidade de termos novas formas, novos modos, novas estruturas para se pensar família. Então hoje a gente tem família monoparental, que é onde a gente tem uma pessoa só representando ali, tentando fazer a figura do que a gente tinha antes de pai e mãe, como duas pessoas diferentes, né, separadas, distintas, com funções distintas, que cada um deles deveria ser ocupado. O pai pelo homem, a mãe pela mulher, né?
Mas aí com a mudança da questão de gênero, das relações sociais, a gente tem famílias homoafetivas, aonde nós temos casais gays masculinos ou casais gays femininos, 2 homens, 2 mulheres, buscando a possibilidade de formar suas famílias, tendo um filho ou não, adotando um filho ou não, ou então se constituindo como família apenas na questão de relacionamento entre ambos, entre 2 ou até 3, né? A gente vai ver essas discussões também surgindo hoje em dia. Então a gente vai vendo as configurações familiares que vão se dando de diversas maneiras e de diversos motivos. E aí, por exemplo, pensando na questão da violência, da discriminação, a gente vai ver muito famílias mantidas por mães solteiras, né? O marido gerou os filhos, mas saiu, escolheu outras famílias, escolheu outro tipo de vida. E aí a gente vai ver que não é só a questão sexual, né, mas a questão de violência, de valores, também faz a gente mudar muito os olhos com relação à família. Então, é uma das principais instituições, é uma das primeiras, muda com a história, muda conforme os objetivos das pessoas, conforme os objetivos e olhares que a sociedade tem em seu tempo. Certos estilos de família, certos valores vão ser vistos com uma cara de que não está certo, porque eles quebram ou rompem certas tradições. Às vezes nem é porque está certo ou está errado, mas é porque mudou. E a gente está tão acostumado com a rotina, né, que as instituições já nos pregam e que é mais cômodo pra gente. E quando vem mudanças assim, fica meio complicado, né? Ter que repensar tudo. E aí a gente vai ver também questões religiosas, questões de valores morais, éticos, políticos, interesses e tudo mais, sendo também meios de incentivar ou não certos tipos de família, certos tipos de educação, né? Vamos dizer assim, certos tipos de estilo de vida. Então, não só a família sofre essa intervenção, mas outras tantas instituições, elas passam a ser criticadas ou não, conforme os valores que elas pregam, que respeitam ou não o que a sociedade defende como certo. Ou melhor, para si, para o seu território, para o seu país, ou num contexto geral, mundial, né? Então, basicamente, pessoal, são esses conceitos, são essas ideias que vocês já leram, que eu tentei complementar agora com esse vídeo, certo? Qualquer dúvida me chama. Qualquer dúvida com a questão do aplicativo, com o PET, veja o primeiro vídeo que tem explicação, nos chame lá nos grupos, certo? Eu mandei o áudio da correção da primeira semana, depois eu vou mandar a correção da segunda e da terceira, ok? Pra gente poder ver certinho quais que são as respostas corretas, entender, certo? A gente vai fazer uma correção mais discutida, ok? E basicamente é isso. Basicamente, para essa semana 2 e 3, é isso que a gente tem, beleza? E aí, assim como na semana 1 teve uma atividade, eu vou pedir para que vocês façam, né? Semana 2 e 3, para cada uma delas uma atividade também diferente. Então eu quero que vocês pesquisem para a semana 2 quais são as instituições sociais, e eu já falei quais algumas, né, que são, e quais são as características de cada uma delas. A gente falou, por exemplo, da educação, da escola, né, e a gente falou da religião. São duas. Quais são as características? O que faz a educação e a religião? Ensinar valores da sociedade, ok, é a mesma coisa, mas qual que é o jeito que a religião passa isso para as pessoas? De que modo? O que ela foca mais? E a educação, a escola? Qual que é a intenção dela? Como que ela passa isso? Como que as duas unidas auxiliam nessa formação das pessoas? Mas eu não quero essas duas instituições não, eu quero outras, quero que vocês pesquisem mais, certo? E na semana 3, eu gostaria que vocês vissem sobre família, eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco mais sobre os tipos de família ao longo dos períodos da história humana. Como que era
se existia ou não famílias, pré-história, idade antiga, medieval, moderna, contemporânea. Lembra dessas idades que a gente estudou? Então, pré-história, idade antiga, média, moderna, contemporânea. Como que eram as famílias nesses períodos? Existiam vários tipos de família ou tinha um padrão? Se existia, se tinha um padrão, como é que era isso? Cada um tinha uma função ou todo mundo ali era junto e misturado? Me explica um pouquinho sobre isso. Não precisa ser nada grande, viu, gente? Eu sempre falei isso. Pode ser ali, ó. Entendeu? Não vou estipular quantidade de linhas não, mas eu quero que vocês entendam o que eu falei e consigam pensar na resposta para essas questões. Para depois, quando a gente voltar, a gente aprofundar mais, certo? Poder debater mais sobre isso. Beleza? Então basicamente é isso. Aguardo vocês. Qualquer dúvida me chame no grupo ou no particular. Se precisar das respostas, às vezes você perdeu lá na muvuca das conversas, peça que eu mando de novo, ok? E no mais é isso. Bom descanso, bons estudos e até semana que vem.